Boa tarde a todos, boa tarde a todas, prezados irmãos, prezadas irmãs. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde de sábado, e como sempre fazemos, rogamos a todos que coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso, a fim de não haver qualquer tipo de intercorrência. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, elevarmos os pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a Jesus as bênçãos de mais esse estudo sobre a sua boa nova, que alivia os nossos corações e que, com o auxílio do Consolador prometido, a nossa querida doutrina espírita, nos esclarece, nos ilumina, nos dá o direcionamento para as nossas vidas. Pedimos a Jesus, nosso Mestre amado, que ampare a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que abençoe a todos aqueles cujos nomes foram declinados no nosso livro de preces, que ampare aqueles nossos irmãos e irmãs que estejam internados nos hospitais, que estejam em sofrimento, que as bênçãos de Jesus continuem a recair sobre essa casa abençoada, que nos possibilita o estudo e a compreensão da sua boa nova. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono querido da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, do evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, nós temos o famoso acontecimento de Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente do povo e subiu a um sicômoro, a uma árvore, para o ver, porquanto ele, Jesus, tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse:
Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Passamos a palavra ao nosso querido irmão e amigo Paulo para iniciar os comentários dessa tarde. Meus irmãos, que Jesus nos inspire e nos ampare a todos. O tema desta tarde, já lido pelo meu irmão Euler, Jesus em casa de Zaqueu. É o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E já indo direto ao tema, Zaqueu, ele era publicano, cobrador de impostos, a serviço do reino de Roma, naquela época. Ele era incumbido da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie. E havia um mal-estar entre os judeus que não aceitavam essa cobrança, que às vezes ela era um pouco excessiva ou até injusta. E no livro Boa Nova, há uma lição que nos dá detalhes onde o espírito de Humberto de Campos tem permissão da espiritualidade superior de ir aos arquivos espirituais e trazer detalhes deste encontro de Zaqueu, desse convite que o nosso Senhor, desse pedido, melhor dizendo, que o nosso Senhor Jesus Cristo faz a ele, próximo a essa árvore chamada de sincômoro, que era uma figueira bravia. Ele era um homem de pequena estatura, havia uma multidão próxima a Jesus, ele não estava enxergando Jesus, né? Então ele subiu a essa árvore, e quando o mestre, já lido aqui no Evangelho, quando o mestre ficou ao lado dele, com um olhar, com um tom de voz acolhedor e pessoal, disse a Zaqueu: Zaqueu, desça desta árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Imediatamente Zaqueu desce do sicômoro e abraça o mestre com prazer espontâneo, feliz em saber que nada mais que o governador espiritual da terra, né, filho de Deus, um anjo perfeito, né, que ia pousar na sua casa, que ia alimentar-se na sua casa com os discípulos, com aquela comitiva que acompanhava o mestre. E a breves instantes, quando chegaram à casa de Zaqueu, alguns discípulos, no caso aqui da lição, Filipe e Simão Pedro, não estavam entendendo por que o mestre estava ali hospedando na casa daquele irmão, que era considerado, por ser publicano, né, uma pessoa de má vida, injusta. Mas na realidade, essa lição do livro Boa Nova, que é muito bonita, que é o servo bom, não vai dar para eu trazer ela na íntegra, porque ela é muito grande. Mas Zaqueu, ele tinha uma alegria assim imensa de receber o mestre na sua casa. E depois que eles foram, após a refeição, ao alpendre da casa de Zaqueu, sentou-se com Jesus e disse ao mestre e aos seus discípulos: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Então as pessoas que não conheciam ele direito não sabiam verdadeiramente daquilo que ele fazia, porque afinal ele era um funcionário, ele obedecia a Roma, né? Não era da vontade dele a função que ele exercia como chefe dos publicanos. Mas olha o que ele relata para o nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, é verdade que tenho sido observado como homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços
de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Nós vimos nos 2 sábados anteriores, o item 1, 2 e 3 deste mesmo capítulo, que foi muito bem explicado aqui, que Deus nunca condenou a riqueza, e sim o mau uso dela, E o que Zaqueu estava fazendo com a riqueza dele? Exatamente dando oportunidade a pais e mães de família ganharem o seu sustento com dignidade, com o suor do trabalho. Então muitos não sabiam disso. E mais, ele também, de Jerusalém, muitas famílias iam à sua casa buscando trabalhos para também se manterem, para terem o necessário, a manutenção da vida de cada um. Então o mestre responde: abençoado Zaqueu, seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Os servos da minha casa, Senhor, também me encontram sempre com a disposição sincera e verdadeira em servi-los. E então o mestre responde novamente a Zaqueu: regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de Deus, somos servos do nosso Pai. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Encantado, então, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei 4 vezes mais. E aí o mestre responde, bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então, no livro Boa Nova, meus irmãos, é uma página muito bonita, onde nos mostra a transformação de Zaqueu, a bondade que Jesus tinha em ver o lado bom das pessoas, Jesus tinha esse poder, essa possibilidade, porque era um ser perfeito, é o Filho de Deus, do nosso Pai, que nos ama e que nos perdoa todos os dias diante dos nossos erros e das nossas imperfeições. E para dar continuidade ao estudo de Zaqueu, no livro Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira, que também é uma obra maravilhosa, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler ou estudar, vale a pena, que é um livro também cheio de ensinamentos, e de lições que realmente nos transformam. E é uma lição também grande, eu não tenho tempo hábil para comentá-la toda, vou só pincelar algumas partes. E o espírito que ditou é um espírito de um renomado escritor russo, Leon Tolstói. Eu não sei se a pronúncia russa é essa, tá certo? Renomado escritor russo, filósofo e pensador moral. Se tornou um pacifista e defensor de uma vida simples. Escreveu obras-primas como Guerra e Paz e Ana Karenina. Morreu em 1910. Foi muito bondoso e muito ético na sua profissão e honesto. E a espiritualidade também permitiu, sem ele saber que ele ia encontrar com Zaqueu na espiritualidade, ele encontra com Zaqueu ao redor com jovens, Zaqueu jovem, na idade jovem, e com vários espíritos de jovens também, o ouvindo sobre falar de Jesus, das histórias do Mestre. E ele então, quando ele senta entre eles como um anônimo, e então começa a ouvir o relato de Zaqueu da bondade do Mestre para com ele, quando honrou com a sua visita e alimentou-se em sua casa. Então começa Zaqueu relatando o seguinte: a bondade do Mestre Jesus, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, renegado pela sociedade,
por ser um publicano. O Mestre Jesus compreendeu ao olhar do ser perfeito, em olhar as qualidades que as pessoas possuem, como ele fez com muitos, O Mestre compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Muito sofri e chorei quando o Senhor foi crucificado. Soube da ressurreição que a todos ele revigorou de esperanças. Recolhi-me, mas não desanimei. Então ele tomou providências para mudar a sua vida. Enfim, ter uma vida mais simples, cumprir aquela promessa que ele fez ao Mestre na sua casa. Ele então deixa Jericó, desliga das suas funções aduaneiras, entrega o seu cargo de cobrador geral de impostos, dera parte dos seus bens aos pobres, conforme prometera ao Mestre Jesus, distribui recursos para a sua família, não deixa a sua família em dificuldades financeiras, distribui também as suas terras entre os camponeses mais necessitados e reservando para ele o estritamente necessário para a sua manutenção dos primeiros tempos ali, daquela nova vida que ele estava escolhendo para ele. Mas ele era um homem culto, ele tinha muita cultura, ele falava o grego, o latim, e então começou a ministrar aulas nas casas dos filhos dos romanos, como professor, ganhando seu sustento. Quando não tinha lições a transmitir, ele serrava madeiras, rochas de lenha, para as famílias. Quando não tinha esse serviço mais a fazer, ele pegava bilhas de água e levavam para saciar a sede das famílias, em grandes bilhas, nas costas. Paredes a reparar, serviço de pedreiro, ele pintava, arrumava as paredes na casa dos romanos, que às vezes, inclusive, eram agressivos, mas não com ele por se tratar de um servo, porque os servos não serão escravos, sim um servo, porque os servos, os romanos, remuneravam com justiça aqueles que os serviam. Ele procurou os discípulos, Simão Pedro, procurou os irmãos Boanerges, filhos do trovão, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Nenhum deles lhe deu atenção. Mas ele não desistiu. E ele ficou sabendo que havia chegado aquele que se converteu em Damasco com o encontro com o Mestre Jesus, que recebeu com afeto e bondade na cidade de Jerusalém. Quem foi esse? O patrono desta casa, Paulo de Tarso, que deu a ele conselhos de como servir o Mestre Divino, pois ele estava ansioso, desejoso em ser servo do Mestre, em propagar os ensinos do Mestre. E então o apóstolo dos gentios, o patrono desta casa, então fala para ele o seguinte: Zaqueu, não te limites à adoração inativa, que poderá se cristalizar em fanatismo. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possa distribuir como o pão, o agasalho, o bom conselho. Faz de vez em quando a visita ao enfermo, ou traga um ensinamento visando o bem. Leva a esperança ao triste, testemunha teu amor por ele, com seus irmãos que sofrem e que erram, ensinando a doutrina, a assistência moral no infortúnio, ou seja, na dificuldade, aqueles que sofrem, que não tem ninguém, a lição ao ignorante, a proteção ao órfão, a prece rogando aos céus, bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, e o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. De tais conselhos, então, ele fez o seguinte lema na sua vida: então, a partir de agora, eu tenho um roteiro, e então vou pôr em prática esse roteiro. O que ele fez?
ele lembrou das curas do mestre, né? Curou leprosos, mas ele estancou a aflição de lágrimas, já que ele não tinha essa condição de curar os leprosos. Eu não levantei paralíticos, mas pelo menos busquei erguer a coragem da fé em muitos corações desanimados. Não expulsei demônios, ou seja, espíritos que obsediam, né, obsessores, mas combati o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. Não ressuscitei mortos, mas renovei esperanças na alma de muitas mães desgostosas com os filhos, indiferentes na prática do bem. E depois disso, ele fez isso durante o resto da sua vida. E começou a sentir dentro dele uma alegria em Cristo, que a cada dia que passava se dilatava com seus propósitos de progresso. Progresso é espiritual, né? Nós sabemos disso. Eu encontrei então dentro de mim próprio o reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. E tu, meu amigo, desejas encontrar o reino de Deus, de que Jesus dá notícias? Ama, boa tarde, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa lição, meus irmãos, do reino de Deus, a primeira desta obra do livro Ressurreição e Vida, Zaqueu surge como símbolo da transformação moral, mostrando que o reino de Deus não é um lugar, mas um estado de consciência. O desejo de ver Jesus simboliza a ânsia interior pela verdade e pelo bem, mesmo quando o espírito ainda se encontra preso a interesses materiais. Subir na figueira representa um esforço individual para superar as nossas limitações, sejam físicas ou do espírito. Jesus chama Zaqueu, segundo Emmanuel, na lição Meditando o Natal, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele nos lembra que o verdadeiro tesouro que nós vamos carregar, que nós vamos levar do mundo, não são os bens materiais, como aqui já foi explicado e bem explicado nos sábados anteriores. O que nós vamos levar, o verdadeiro tesouro, são as nossas qualidades morais, as nossas virtudes, que cada cristão busca, fazendo o esforço, como está no Evangelho, de domar as suas más inclinações. São as boas qualidades morais, adquiridas e vivenciadas pelo exemplo. Porque Jesus agora quer o nosso exemplo, quer a nossa mudança, como assim fez Zaqueu, que é esse grande discípulo, esse grande exemplo para nós, para garantir um dia a vida eterna, quem sabe um dia, a gente não sabe quando, nos mundos, aqui fala Emmanuel, para os celestiais, mas digo eu que ainda precisamos muito, caminhar muito para chegarmos lá, né? Meus irmãos, são as nossas boas ações praticadas na terra que serão computadas na nossa ficha espiritual. Todos nós temos essa ficha, tanto o bem ou o mal que nós fizemos é anotado lá direitinho, com data e tudo, mas nós sabemos que todo bem que nós realizarmos vai cobrir, sim, a multidão dos nossos pecados, e o bem que fizermos aos outros através do amor, que é aprender a sair de si mesmo para compreender, para respeitar, para servir ao próximo. Esse amor não é apenas um sentimento, é uma lei divina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, uma força educativa da alma e um caminho da nossa libertação, pois
fora da caridade não há salvação, como está bem escrito no capítulo 15, pelas instruções dos Espíritos superiores. E para terminar, meus irmãos, Rodolfo Caligares também lembra a passagem do Mestre, como nós dissemos aqui, que esses verdadeiros tesouros que nós ajuntamos, que são os tesouros da alma, nem a traça rói, nem a ferrugem consome, e nem os ladrões vão ter acesso para tirar de nós. Por quê? Porque vem do sentimento, do campo do sentimento, do campo do coração, né? E para terminar, eu queria apenas ler uma poesia de Maria Dolores, e aí eu passo a palavra para meu irmão eu. Chama Orações Concretas. Então, meus irmãos, a gente vê essa vida desse homem, que exemplo, né? Que bênção a doutrina espírita de podermos conceder essa oportunidade de ter acesso a essas mensagens tão confortadoras e que nos traz tanta paz e ao mesmo tempo, é claro, nos mostrando o quanto ainda é preciso caminhar, o quanto ainda nós temos que pelejar contra o nosso homem velho, que são ainda as nossas imperfeições que querem falar mais alto. Mas nós sabemos que por Jesus, o governador espiritual da terra, que tem nos amparado e nos ajudado nas nossas dificuldades, com certeza, com fé ativa em nossos corações, procurando fazer o bem, como muitas pessoas de posses fazem, porque a riqueza bem distribuída traz o progresso material, traz a cura das doenças, permitem que pessoas não fiquem cegas, né? Permitem que pessoas continuem enxergando. Enfim, a riqueza bem distribuída, essas pessoas que vêm com essa missão, são pessoas amparadas por Deus, porque estão sabendo conviver e distribuir com equilíbrio, como assim fez Zaqueu, aqueles que precisam e que necessitam do teu amparo. Maria Dolores, orações concretas. Com as próprias ações que fazes e arquitetas, tens um ensejo feliz das orações concretas. Muitas preces verbais, com a justa exceção, caem no campo extenso e frio da ilusão. O pão que destinaste ao pobre sem ninguém é a força que te traz o conforto do além. O amparo que ofereces aos recém-nascidos é proteção e amor para os entes queridos. Roupa usada que te des ao filho da indigência é auxílio aos teus conflitos na existência. Perdão sem condições à ofensa recebida é o socorro do céu que te garante a vida. Em toda parte estão os agentes da luz acrescentando paz às bênçãos de Jesus. Todo bem que se faz e do qual não se cansa é bondade, é paciência, é alegria, é esperança. Desde o homem mais nobre aos últimos plebeus, a caridade em si é a presença de Deus. Meus irmãos, que Jesus nos ampare e nos abençoe, e peço a palavra para o meu irmão e amigo Euler Soares. Meus queridos irmãos e irmãs, aproveitando apenas alguns minutos que o Paulo nos deixou do seu tempo, e representando aqui um pedido da direção dessa casa, nós gostaríamos de dizer aos caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, de que de vez em quando nós precisamos apelar para o bom coração de todos os irmãos que participam dessa casa abençoada de Paulo de Tarso. Como todos sabem,
Os estatutos das casas espíritas, e aqui não é diferente, não exigem qualquer tipo de contribuição para que os irmãos possam se agrupar, estudar e se consolar juntos. Mas evidentemente que uma casa como essa demanda despesas, demanda manutenção, bem como a mantença de dois irmãos bondosos que há 10 anos estão aqui juntos de nós, mantendo essa casa para que nós, todas as terças, quintas, sábados, quartas-feiras, aí na costura, possamos aqui nos encontrarmos num ambiente de limpeza, de asseio e, sobretudo, de paz. Então é por isso que nós apelamos para aqueles que eventualmente possam, para aqueles que eventualmente desejam e que queiram contribuir com a casa para ajudar, repito, na manutenção dos nossos trabalhos, que procurem o Dr. João Azevedo, nosso tesoureiro, ou mesmo lá no quadro de avisos, tem um número lá de uma conta bancária, de um Pix, e que na medida e no valor que possam, ajudem a mantermos aqui a nossa querida instituição, o nosso querido solar. Desde já agradecemos e que Deus abençoe a todos. Bem, meus irmãos, nós vimos aqui a belíssima história de Zaqueu, o publicano. Aquela criatura que representava o poder de César na Judéia e que obtinha os seus recursos materiais a partir de um percentual dos impostos, dos tributos que ele arrecadava. E com isso, também, não apenas pela sua investidura de servidor de Roma, mas também pelos seus talentos, pela sua inteligência, porque ele falava diversas línguas, ele dominava a matemática daquele tempo com maestria, as finanças, ele observava, evidentemente, que as oportunidades que lhe apareciam e acabou armazenando, amealhando uma riqueza imensa, uma riqueza muito grande. E nós vimos na obra aqui há pouco, resumida muito bem pelo Paulo, que se tratava Zaqueu de um mordomo fiel, porque ele não explorava aqueles que trabalhavam com ele. Ele já tinha em seu coração noções de justiça, de bondade e de misericórdia. Mas lhe faltava alguma coisa. Lhe faltava o principal. E aquilo começou a entediá-lo, incomodá-lo. E nós vamos encontrar, ainda aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, o item de número 9, que nos foi trazido por um médium desconhecido lá na França, numa mensagem do físico, matemático, filósofo Blaise Pascal, em que ele nos diz o seguinte, aqui no item 9: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece apenas. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, a
as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode tirar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Além disso, nós temos aqui na pergunta 679 do Livro dos Espíritos, a seguinte indagação feita pelo codificador ao Espírito da Verdade: achar-se-á isento da lei de trabalho ou do trabalho a criatura humana que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Meus irmãos, minhas irmãs, todos os dias nós vemos aí na internet o exemplo de diversas pessoas que, depois de adquirirem bens em razão do seu esforço, do seu trabalho, resolvem abandonar os cargos, a direção de empresas e resolvem viver a vida de uma maneira diferente. Uns vão viajar, né? Outros vão velejar pelo mundo, outros vão curtir a vida através de estudos de sua predileção, enfim, resolvem viver a vida de uma forma mais intensa. Uns vão para a fazenda, para o meio rural. Então, essas pessoas podem usufruir os bens dessa forma? É comum isso acontecer? Aí os Espíritos respondem a Kardec: do trabalho material, talvez, ou seja, a criatura humana se estará isenta da lei do trabalho, porque ela já adquiriu bem suficiente para ela poder viver de uma maneira tranquila. Exemplo também de muitos irmãos e irmãs que se aposentam de uma maneira mais privilegiada, né, de uma maneira melhor, que também possibilita viver assim, sem precisar de trabalhar mais. Então os Espíritos respondem: o trabalho material pode ser que aconteça. E aí continuam os Espíritos: não, porém, da obrigação de tornar-se útil. É diferente, meus irmãos, minhas irmãs, nos darmos o prazer de não precisarmos mais trabalhar com dureza, com horário, trabalhar muitas vezes de uma maneira intensa. Isso, a aposentadoria, o descanso, depois de obtermos essas condições, nós poderemos nos aproveitar. Mas existe uma diferença entre isso e deixarmos de ser úteis para a sociedade. E é isso que os Espíritos aqui esclarecem. Não porém da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é uma forma de trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhes garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se mais com o suor do seu rosto. Tudo bem, já adquiriram os bens necessários, a aposentadoria necessária, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionará o adiantamento de que lhe foi feito. Acho que ficou claro, meus irmãos, o que Zaqueu entendeu, o que faltava a esse discípulo anônimo de Jesus, cujos bens em excesso já não lhe traziam mais satisfação pessoal. E ele então, quando sobe na árvore, porque ele ainda era jovem, porque só um jovem, ou pelo menos alguém que ainda na madureza esteja bem fisicamente, isso o Evangelho não diz apenas que ele era de pequena estatura, e para isso ele teve que subir na árvore, o que demonstra que ele era uma pessoa de boa saúde,
talvez na madureza aí dos seus 40 anos, para poder ver Jesus, para poder sentir nas suas vistas aquele cuja notícia certamente ele já tinha, cujos ensinamentos com certeza ele já ouvira, pelo menos por dizer. E aí então, meus irmãos, foi exatamente esse objetivo que fez com que ele pudesse vislumbrar a figura do Cristo e Jesus, que já sabia de antemão que aquele fato ia acontecer. Fala com eles: Zaqueu, pensa aí, hoje eu quero estar na sua casa, me hospedar na sua casa. E evidentemente que depois nós vimos tudo o que aconteceu. Zaqueu tem uma explosão de alegria, como se ele houvesse renascido naquele momento. E aí o que é fantástico, e já consta isso nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, ele então, totalmente magnetizado e tocado pela figura de Jesus, ele fala: Senhor, a partir de agora, tudo que eu tenho, metade eu vou dividir. E olha a justiça desse homem. A outra metade, o que ele fez? Distribuiu para a família, para não deixar a família em dificuldades. E aqueles aos quais eu causei um dano, eu indenizo 4 vezes mais. Então Zaqueu já tinha os bens suficientes para a sua vida, mas ele desejava outros bens, que não se conta em dinheiro, que não se conta nas moedas, no patrimônio, nas ações, bens que não se perdem pela ação dos maus administradores, mas sim aqueles bens que se incorporam de maneira definitiva, meus irmãos, em nosso patrimônio pessoal, que nós não perdemos, que nós levamos para o mundo espiritual como a riqueza que nos fará chegar a um local de bênçãos lá na pátria dos Espíritos. Zaqueu então abriu mão da sua riqueza, e nós vimos aqui pela descrição muito feliz que o Paulo nos trouxe, porque são páginas lindas, maravilhosas, tanto Boa Nova quanto o Ressurreição em Vida. Não deixem de ver a experiência fantástica desse espírito, que de pequeno só tinha a estatura física, mas que era um gigante da cristandade, e assim se tornou, porque conforme nos narrou tanto Humberto de Campos quanto Ivone Pereira, os 2 livros mencionados, Zaqueu não apenas se limitou a distribuir seus bens, mas não foi viver de mendicância, ele foi trabalhar. Ele ensinava o grego, ensinava o latim, ensinava as línguas que ele dominava, e quando lhe faltavam alunos, como disse aqui o Paulo, ele ia carregar água para os romanos, fazer pequenos reparos. Mas o tempo que lhe era mais efetivo, ele destinou a quê? A adquirir a riqueza dos conhecimentos do Evangelho de Jesus. E ele acompanhou Jesus. E depois do Gólgota, ele continuou acompanhando os discípulos. Mas ele sentia um certo distanciamento por parte dos discípulos. Afinal de contas, ele era um ex-publicano. Ele era alguém que a própria religião judaica punia, que a própria religião judaica, nos seus regulamentos humanos, desprezava. E aquele desprezo não foi totalmente abandonado pelo próprio colégio apostólico do Cristo. Ele então passou a acompanhar de longe, com uma certa distância, os próprios apóstolos,
na sua saga inicial de evangelização do mundo. Até que um dia acontece o encontro dele com Paulo de Tarso, aqui também narrado pelo nosso querido Paulo. E Paulo de Tarso, então, dá a ele a senha para que ele pudesse buscar os caminhos verdadeiros da sua vida. Paulo de Tarso não se impressiona com a doação que ele fez de toda a sua fortuna para as pessoas. Paulo de Tarso não se impressiona com o fato de ele ter sido uma autoridade que abriu mão dessa autoridade no seu tempo. E Paulo diz para ele: meu caro, depois evidentemente que ele confidenciou a Paulo as suas dificuldades, que ele gostaria, ele Zaqueu, de servir a Jesus. E Paulo então lhe diz: meu filho, você já tem os rudimentos, você já conhece o que é a caridade material. Busque agora, meu caro, a caridade moral. Busque auxiliar o seu semelhante, não nas suas necessidades materiais, que isso seja feito. Busque auxiliar o seu semelhante com a divulgação da boa nova de Jesus. Busque consolar os fracos, os perseguidos, os abandonados. Busque acalmar os corações dos tristes, dos desesperados. Busque aqueles que são perseguidos pela falsa justiça das criaturas humanas. Descubra os corações que precisam receber a riqueza do pensamento, dos ideais e dos ensinos de Jesus. E para Zaqueu fosse como tivesse aberto um mundo diferente, como se tivesse rasgado à sua frente um novo caminho, que até então ele não havia percebido, apesar de tudo que ele fez. Zaqueu então busca esse caminho e termina a sua existência na condição de um discípulo de Jesus, valendo aqui as referências dos evangelistas, em especial o evangelista Lucas, para esse fato, que é um dos fatos mais impressionantes das tradições cristãs, evangélico-cristãs. Mas nós tivemos, meus irmãos, nós tivemos outros exemplos ainda mais tocantes, que a cristandade não deixou de registrar. Nós temos, por exemplo, alguém que era contemporâneo de Zaqueu e que também era rico, cujo marido ostentava poder na casa de Herodes o Grande. E nos mostram as Escrituras, especialmente no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que eu vou tomar a liberdade aqui de rapidamente ler para vocês. E acontece, Jesus, mulheres acompanham Jesus e os discípulos, o que era exceção naquele tempo, o que era algo a ser condenado pelos religiosos e pelas pessoas naquele tempo, porque naquele tempo Jesus veio abolir a prática ou a proibição de que os mestres ensinassem qualquer coisa para as mulheres. Pois então, conforme nos narra o evangelista Lucas, e aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas.
com as suas riquezas, com aquilo que elas possuíam. E conta-nos as Escrituras que Joana de Cusa auxiliou o trabalho do cristianismo nascente, especialmente o trabalho realizado na Casa do Caminho, enquanto seu marido foi poderoso na corte de Herodes. Depois, como nos narra Humberto de Campos, numa página magistral do livro Boa Nova, nós vamos encontrar o seu marido perseguido, morto, e Joana entregue a mais absoluta pobreza, apenas na companhia de seu filho. Ela então fez como Zaqueu, continua seguindo os discípulos, continua pregando o Evangelho, continua trabalhando numa situação de praticamente escravidão, para que seu filho pudesse ter algo de comer. Até que um dia, num circo romano, depois de passar pela condenação e ser levada às galeras, ela é queimada viva por dar o testemunho cristão, junto com seu filho, numa arena de um circo romano. Então são vários exemplos de mulheres que abriram mão de suas vidas, de sua riqueza, de sua beleza, como Madalena, para poderem conquistar uma alegria que até então elas não conheciam, que é a alegria do Evangelho. A alegria, meus irmãos, minhas irmãs, que nos faz estarmos juntos aqui hoje, nessa casa tão abençoada. Todas essas criaturas encheram seus corações da verdadeira riqueza, dos verdadeiros valores, dos verdadeiros ensinamentos que nos trazem a felicidade verdadeira. E lembramos aqui, por fim, de uma lição belíssima que está aqui no capítulo 13 deste Evangelho, cujo título é Os Infortúnios Ocultos, que narra a história de uma mulher muito rica na Alemanha do século XIII, do século XIV, e que andava com sua carruagem, do século XVIII, porque essa mulher teve a sua vida conhecida não pela narração do Evangelho, mas por uma comunicação espírita que ela promoveu na casa espírita que Allan Kardec mantinha, e que ela então vem e narra a sua vida. E diz então que naquela encarnação ela tinha sido aqui na terra uma condessa, cujo nome era Condessa Paula. E o que ela fazia? Ela era uma nobre, uma criatura de extensos recursos. E ela narra, meus irmãos, que ela pediu a Jesus, depois de ter passado por inúmeras reencarnações, de muita pobreza, de muito sofrimento, de muita dor, e ter elevado o seu espírito a uma condição inigualável de beleza e de evolução, ela pediu então que Jesus lhe concedesse a última prova, a prova para a qual ela teria que se preparar séculos e séculos de sofrimento e pobreza, cultivando a verdadeira riqueza, que são os valores da humildade, da beneficência, da caridade, da solidariedade,
para que então nessa última encarnação, que foi essa que está narrada aqui no item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, na página Os Infortúnios Ocultos, na condição de uma nobre muito rica, ela reencarna no planeta e não esquece que a verdadeira riqueza não é aquela que ela acumulava em seus cofres, mas a possibilidade de auxiliar os seus irmãos, especialmente aqueles que passavam por necessidades atrozes, numa Europa daquele tempo repleta de sofrimentos, porque quem não era nobre era paupérrimo. E que ela então ajudou dentro das possibilidades imensas que ela reunia. Então, além de pagar aqueles que serviam em sua casa, porque naquele tempo os nobres contratavam os padeiros, os açougueiros, os alfaiates, e não pagavam. A literatura é repleta dessas situações, e nada acontecia, porque eles faziam parte do poder, mas ela fazia questão de remunerar a todos de maneira correta, e enchia a sua carruagem, transformando-a no verdadeiro armazém, para sair pelas ruas da cidade onde ela morava, auxiliando os infortunados da vida. E nos narra aqui no item 13, que ela ainda levava a sua filha, para que sua filha aprendesse o verdadeiro sentido da caridade desinteressada. Então são esses os exemplos que nós recebemos do Evangelho, da Boa Nova, de criaturas como Zaqueu, como Joana de Cusa, como Madalena, como a Condessa Paula, que compreenderam que os verdadeiros bens não são aqueles que se contam e que se atribuem nas contas bancárias. E nós só poderemos ser felizes se realmente nós aprendermos a ser mais solidários. Se nós aprendermos a ser criaturas que possam, de fato, ver não apenas o nosso próprio mundo, mas também o mundo que cerca os nossos irmãos de humanidade. A começar dos nossos lares, onde nós precisamos praticar a verdadeira caridade, onde nós precisamos ser verdadeiros Zaqueus, verdadeiras Joanas de Cusa, verdadeiras Condessas Paula, verdadeiras Madalenas, não no sentido de distribuir às vezes as riquezas de moeda que às vezes não temos, mas no sentido de distribuir os bens relacionados ao amor, à paciência, o silêncio, a paz, de distribuirmos esses valores, meus irmãos, minhas irmãs, para aqueles que comungam conosco em nossas vidas. E nós terminamos a nossa participação dessa tarde agradecendo a participação do Paulo, tão proveitosa para todos nós, especialmente para mim, e agradecendo aos nossos amigos espirituais por nos ampararem a todos aqui presentes, e lembrando que nós somos herdeiros de uma experiência incrível, meus irmãos, que nós absorvemos ao longo de muitas vidas que Deus nos proporcionou, e ao longo das muitas outras que ainda teremos. E numa página muito bonita de um espírito cujo nome é Militão Pacheco, nós vamos encerrar a nossa participação lendo aqui bem vagarosamente para os irmãos, para que todos nós possamos refletir. O Espiritismo pergunta: meu irmão, minha irmã, não permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e de descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro.
O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Ou seja, nós somos herdeiros daquilo que nós construímos ao longo de muitas e muitas encarnações que tivemos. Já viveste, ou seja, todos nós já vivemos vidas incontáveis e trazes no fundo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Nós estamos repetindo aqui, meus irmãos, mais uma existência. Mas quantas existências nós não tivemos nos últimos milênios? Por exemplo, depois da implantação do Evangelho aqui na Terra, que já tem 2 milênios. Tua mente já possui nas criptas, ou seja, nas grutas da memória, recursos enciclopédicos de cultura de todos os grandes centros do planeta. Nós já absorvemos a cultura na Ásia, na Europa, na América, em diversos lugares, na Oceania, em vários lugares em que nós já reencarnamos. E essa cultura está lá, nos nossos arquivos interiores, e apenas nos dão uma ideia desse conhecimento. Mas quando nós voltamos para o mundo espiritual, aos poucos nós vamos recuperando a memória de todo esse patrimônio que nós adquirimos ao longo dessas existências. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria no plano terrestre. Ou seja, nós já vivemos em salões, em castelos, e já moramos em mansardas, em palafitas. Já fomos nobres, como também já fomos miseráveis, em diversas oportunidades. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas, ou seja, reprodutivas e afetivas, já plasmaram corpos na configuração das formas de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados às lembranças de todas as dimensões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já bateu ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já deslumbraram diante de todos os espetáculos, já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível à magnificência do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos petiscos, nos alimentos de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e de mortes. Eis porque o Espiritismo então te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, o que vale a vida humana? E foi isso que Zaqueu sentiu há 2000 anos atrás. Era tempo dele renovar-se. O dinheiro, a riqueza, o poder, para ele já não valia mais. O que as pessoas, o valor que as pessoas lhe davam. Se fosses para continuares repetindo aquilo que já foste,
e o que fizeste, não terias necessidade de um novo corpo e de uma nova existência? Prosseguirias de alma ligada à matéria gasta na encarnação que ficou, enfeitando um cemitério de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do seu espírito. A reencarnação é o caminho para a grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com a exceção da necessidade de transformar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência coletiva. E vamos pedir ao nosso querido irmão Giovanni para fazer a prece de encerramento. E nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de lembrar a todos: a casa está repleta de benfeitores. Inúmeros benfeitores aqui presentes, nesse momento. Então, todos aqueles que estejam necessitados, em razão de uma doença, em razão de preocupações, em face de perdas que tiveram de entes amados e queridos, em razão dos sofrimentos e dos problemas da vida, está na hora de nós endereçarmos o nosso pedido a Jesus, a Nossa Senhora, a Deus, nosso Pai, porque pelos caminhos da intercessão, os amigos espirituais que se encontram aqui nessa tarde levará nossos pedidos, feitos de coração aos pés do Altíssimo. Sou Evandro. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela tarde que tivemos, por nos encontrarmos reunidos à sombra do Consolador prometido, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, os ensinamentos que vós vieste nos trazer. E é devido às enfermidades e às limitações que somos portadores, que pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais estejam sempre ao nosso lado, aumentando a nossa visão espiritual, a nossa capacidade de entendimento, a fim de trazermos sempre conosco essas lições que é que temos aprendido. São roteiros seguros que nos mostram, Senhor, aonde encontrar a paz que todos buscamos. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que ela seja estendida aos nossos lares, aos nossos familiares, seja estendida aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos asilos, aos presídios, onde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. Com essa rogativa, em nome de Deus, Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, de oração, estudo e trabalho, nós encerramos os nossos estudos evangélicos e doutrinários
temos ficha para média. Então, se vocês desejarem, podem aguardar sentados nos bancos. E agora nós vamos começar o trabalho.